Nós queremos mais uma vez agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez. A você que tem aí frequentado o nosso canal. O desejo do nosso coração é que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Rodrigo, que mais uma vez está conosco aqui, abençoando o nosso canal, abençoando a minha vida. E eu tenho certeza que também vai abençoar a sua vida, porque é uma pessoa que Deus tem levantado nesse tempo e tem feito uma grande diferença no meio cristão. Pastor Rodrigo, boa tarde, boa noite, tudo bem? Boa noite, pastor, a todos do canal, que Deus assim possa estar abençoando vocês. O prazer é meu estar participando com o senhor de mais esse momento de reflexão da palavra de Deus, né? Vemos que as pessoas estão usando os canais para difundir, divulgar violência, divulgar tragédias, e nós aqui estamos para divulgar a graça, a paz e a palavra do Senhor. Amém. E falando na graça e na palavra do Senhor, aqui tem uma palavra de graça, que é uma palavra também que ela é uma palavra do Senhor. E essa palavra está aqui no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. E como você que é um estudante da palavra, sabe muito bem do que se trata. E eu quero ler aqui com você um pouco esse texto, para que a gente possa extrair alguma coisa interessante dele e, consequentemente, aplicar na nossa vida, e também que você possa aplicar na sua vida também para o enlevo espiritual seu e de toda a sua família. Está escrito assim: Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual cada dia punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Esse, vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse-lhe esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu vejo que essa foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na vida dos discípulos, dos apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos já está dizendo que é os atos realizados pelos apóstolos, porque Cristo já tinha sido assunto aos céus e a igreja ficou formada na terra, e esses homens que viveram com Cristo experiências ímpares estavam agora dando sequência a essa vivência na prática. E esse homem Pedro, ele foi um dos grandes nomes do Novo Testamento, no início da igreja, ainda bebê, já começando assim a se formatar como igreja. Esse homem, esse ícone do Novo Testamento, chamado Pedro, ele estava indo ao templo. Então é uma coisa importante, pastor Rodrigo, a gente observar que eles tinham o costume de ir ao templo, né? Era uma coisa que eles já tinham o hábito de ir ao templo, né? E uma coisa que talvez hoje a gente tem tanto assim, pessoas vão ao templo hoje por vários motivos, né? Tem vários motivos que levam as pessoas hoje aos templos, né? Como Jesus também vivia pregando o evangelho do reino, muitas pessoas tinham motivos diferentes para poder se aproximar de Jesus. Uns iam para poder ver, observar, tinha aqueles que iam para ver se ia encontrar alguma falta em Cristo para poder incriminá-lo. Mas tinha aquele grupo também, pastor Rodrigo, que ia esperançoso de ser alcançado por uma graça do Cristo também. Então a gente percebe que sempre teve grupos diferentes, que tinham necessidades diferentes, que se aglutinavam dentro do mesmo multidão. Você já pensou nisso, pastor? Interessante, pastor Rodinei. O que me traz hoje aqui, fechando os olhos por fração de segundo, nós vemos que naquele tempo, este homem, a própria sociedade já rotulava ele, tinha que usar uma veste diferente, uma veste de mendigo, para todo mundo diferenciar ele, que ele era mendigo. Hoje, se nós fôssemos rotular na igreja, né, os mendigos, os menos favorecidos, os órfãos, as viúvas, muitas vezes a gente nem sabe quem está dentro da igreja. Hoje, a maioria das igrejas não está preocupada em difundir a palavra da verdade, a palavra da sabedoria, a palavra que Pedro
essa força da palavra que Pedro tinha. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Hoje as igrejas, em geral, a maioria, estão rotulando o quê? Vem para Jesus que você vai ter carro, vai ter casa, vai ter apartamento, vai ter avião, vai mudar de... E não é esse o foco da palavra de Jesus. Não é isso que Jesus quer. E não foi isso que ele ensinou também, ele não prometeu riqueza para ninguém. Exatamente. Então você acha que está faltando, então, pastor, na igreja atual, essa assistência aos menos favorecidos, vamos dizer assim, porque hoje assim, a gente percebe que não é em todas as denominações, mas parece que há assim, uma certa preferência para aquela pessoa que tem mais posse. Ele parece que tem um tratamento diferente. Você percebe isso, assim, observando hoje a igreja, em alguns aspectos, você consegue perceber que parece que tem assim, um tratamento diferente? Consigo, as pessoas pastor. Que são mais favorecidas do que as outras? Consigo, pastor. Eu consigo ver, né, por alguns estados que eu passei, em alguns estados que eu morei, que hoje há diversas classes de cultos. Mas nós não vemos o culto do Nazareno, o culto do pé descalço, o culto daquele que veio montado no jumentinho, aquele Jesus humilde, aquele Jesus manso, aquele Jesus que veio sem o ouro, sem a prata, sem holofotes, sem fama. Não se prega o Jesus simples. O Cristo, né? O Cristo, o verdadeiro Cristo. Hoje se fazem cultos para atrair multidões. Hoje visando fins financeiros. Pastores, cantores que se dizem cristãos, mas que não são cristãos, são artistas gospel, né? Pastores que não são verdadeiramente pastores de pastorear ovelhas, são pastores de título, e vimos que perderam o foco da palavra. A gente percebe que esse caso, pastor, é um caso interessante a gente poder analisar, porque o texto está dizendo que esse paralítico ele era trazido. Ou seja, ele além de não ter a sua mobilidade, ele não tinha mobilidade para ele poder escolher se ele queria estar ou não. Então, assim, eu vejo, assim, olhando o texto, pastor, como se ele fosse um peso morto. Uma família que tinha uma pessoa na casa dele que tinha necessidades especiais e que a família não queria desprender um tempo necessário no cuidado dessa pessoa. Então, o que eles faziam? Pegava ele e colocava ele lá na porta do templo, tipo assim, se vira. Fica aí, se vira. Se vira. É isso mesmo, se vira. Aí alguma coisa, alguém vai passar, alguém vai ficar contente de você, vai te dar umas pratinhas. Vai te dar um pedaço de pão. Fica aí, que aí pelo menos você vai ficar sossegado. Ele ficava lá. Sabe lá se ele conseguia fazer as suas necessidades fisiológicas dele mesmo, tá entendendo? Então todo dia, no final do dia, eles buscavam, porque a Bíblia fala que todo dia ele era colocado lá. Então a família deixava ele lá cedo, vamos tentar entender por aqui. Pode ser que eu esteja errado nessa minha conjectura. Mas a família colocava ele lá de manhã e no final do dia buscava. É fácil demais ter gente assim para tratar, né? Muito fácil. Não tem aquela responsabilidade de dar atenção, de horário, carinho, de alimentação, o físico, um banho, psicológico, um carinho, uma conversa. Então nós vemos que hoje, não todas não vamos dizer que toda a igreja hoje está assim, não. Ainda existe homens de Deus na terra, tá, meu querido ouvinte? Existe ainda homens e mulheres de Deus, homens e mulheres como Pedro, homens e mulheres que estão dispostos, estão se doando, estão se colocando na posição, na brecha, para que Jesus venha usar dessa mesma maneira. Ainda tem homens e mulheres, pastor, eu creio o qual também, levanta a mão, estende a mão e Jesus faz o milagre. Acredito. Tá? Eu acredito. Então, mas também tem muitos irmãos dentro da igreja que estão... Se aproveitam, gosta de se aproveitar. Essa é a grande realidade. É a grande realidade. Então esse moço, ele era paralítico, pastor, ele era paralítico, tinha deficiência, tinha mobilidade reduzida. Mas ele era uma pessoa humana, tinha sentimento também, tem alma, tem vontade, tem desejo, como qualquer pessoa. Não é pelo fato da pessoa ter hoje, por exemplo, a ausência de movimentos, né, físicos, que ele não vai ter vontade, sentimento e pensamento. Claro que tinha. Como pessoa, ele tinha sim. Tinha sonhos. Acho que era o que mais palpitava dentro dele era sonho. Talvez de voltar a andar, de correr, de pular. A gente não sabe o que levou ele a ficar doente, se ele já nasceu assim, se ele já... Entendeu? Mas a Bíblia diz que eles estavam lá na porta até que passou 2 homens de Deus. Olha como é que é a diferença que faz 2 homens de Deus. Então muita gente passa na porta, você tá entendendo? Muita gente entra na porta. E ele tá vendo todo mundo entrar. Mas o homem de Deus é diferente. O homem de Deus chama atenção. O obreiro que tem convicção, como você acabou de dizer, que tem aquela preocupação com gente, independente de ser mendigo, de ser
drogado, de ser prostituta, porque hoje aquelas pessoas têm medo de manchar, não vou conversar não, que vai me atrapalhar o meu social, e a minha reputação tem que cuidar, eu tenho que zelar. Mas você imagina o Cristo vivendo hoje, nos nossos dias, que ideia Jesus Cristo teria de muito cristianismo que é vivido hoje no Brasil, e as pessoas estão fazendo coisas em nome de Deus, quando na realidade Deus não tem nada a ver com aquilo que está sendo feito. Entendeu? Porque ele vai falar que o maior evangelho é amar os órfãos e os necessitados. Entendeu? E a maior igreja do mundo, a minha igreja é grande, a minha igreja é enorme, a minha igreja tem 800 membros, 1000 membros, 5.000, 8.000 membros. Eu não sei se existe para Deus, o pastor Rodrigo. Se eu estiver errado, você me corrige, porque eu respeito demais o senhor na palavra, o senhor é uma pessoa de bênção. Mas eu imagino hoje, essa nomenclatura que se dá às grandes denominações, quando a Bíblia fala que para Deus, uma alma vale mais que o mundo. Então, não sei se existe igreja pequena ou se existe igreja grande dessa visão de Jesus. Entendeu? Para a pessoa priorizar um grupo seleto e menosprezar aquele outro grupo que ele acha mais insignificante. Entendeu? Então entrou 2 homens de Deus. Interessante que entrou 2 homens de Deus. Dois homens de Deus. Então eu creio que tem homem de Deus ainda, pastor. E muito. Que leva Deus a sério, você está entendendo? Que faz a coisa, entendeu? Valer o poder do Evangelho. Preocupados com o reino, né? Trazendo essa palavra para hoje, acho que a maior igreja, vamos citar até algumas igrejas na Coreia, nos Estados Unidos, que cabem 15, 20 mil pessoas. Mas eu acho que a maior igreja é o seu coração, onde não tem nomenclatura, não tem número de pessoas que você coloca dentro do seu coração. Uma coisa que é bom lembrar quando o pastor fala aqui de igreja, irmãos, é que ele está falando aqui de templo, tamanho, quantidade, porque a igreja é nossa, nós que somos igreja. Entendeu? A igreja de Jesus Cristo não é a área geográfica, não é a área geográfica. Não. Mas as pessoas estão medindo hoje assim, né? A minha igreja tem tantos metros quadrados. O tamanho da placa? Aquilo não é igreja. A igreja é eu e você que está aí me ouvindo agora. Que é a igreja que tem lugar para Jesus entrar na sua casa, na sua vida. Você não depende de estar nas 4 paredes para você sentir a presença de Deus na sua vida. Entendeu? Não que isso não seja importante, que é importante a comunhão, a congregar. É bíblico também esse relacionamento. Isso é muito bom. Mas que se eu não estiver dentro das 4 paredes, eu lá na minha casa, Deus fala comigo, aqui agora, eu falando para você, estou sentindo aqui a presença de Deus aqui, está podendo compartilhar essa palavra com você. Então isso para nós é interessantíssimo, tá? Mas esses caras chegaram lá, esses 2 homens, e quando o paralítico olhou para eles assim, falou assim, me dá uma esmola, tá? Então como você falou aqui, o ouro e da prata, Jesus Cristo não veio com essa ideia de prata e de ouro. Não. Apesar que toda a prata e o ouro é dele. Ele é dono de tudo. Mas ele não ostentou. Hoje a gente vive um evangelho de ostentação, né, pastor? Evangelho de aparência. Aquele evangelho de ostentação. A pessoa acha que está tomando o brilho da glória de Deus. Ele acha que nada contra. Entendeu? Mas a gente já foi em eventos hoje evangélicos, já fui ministrar em alguns templos, algumas igrejas, que a gente vê pessoas no tempo que a gente fica com vergonha de chegar, porque uns ternos, aquelas coisas mais assim, sabe, elegante, aquelas coisas cheias de brilho, os sapatos assim, muito coloridos, aquela coisa toda. E eu fico olhando aquilo, eu fico pensando, gente, eu não consigo entender o porquê e o pra que disso. Respeito quem aplica, quem gosta disso, eu acho bacana, é legal você ter. Mas tem gente que olha para isso e não consegue entender hoje. Puxa vida, Cristo era tão simples, era tão comum, até que para prendê-lo, para que eles pudessem prendê-lo, pastor Rodrigo, eles tiveram que dar um beijo em Jesus de tão comum que Jesus era. Ele se associava ao meio, ele era igual a todo mundo. Ele poderia usar uma roupa diferente na época dele, um corte de cabelo diferente, entendeu? Mas ele escolheu ser igual. Ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não teve essa ostentação de dizer assim, não, eu sou. O Judas, se você ler a carta do apóstolo Judas, aquele ali é um tapa de luva nos marqueteiros profissionais de hoje do Evangelho. Porque o Judas fala assim, ó, eu, Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago. E o Judas era irmão de Jesus. E ele não teve nem coragem de falar que ele era irmão de Jesus, mas ele se apresentou como sendo servo. E hoje as pessoas nunca viram Cristo, entendeu? Estão querendo aparecer muito mais do que o Cristo. Então essas coisas me assustam hoje, nesse modelo de evangelho que hoje é pregado no Brasil. Nada contra quem gosta de fazer isso, mas eu acho que afasta um pouco da realidade do que Cristo era, da simplicidade que era o Jesus Cristo. O Pedro chegou e falou assim, eu não tenho dinheiro para dar para você. Você está querendo prata? Eu não tenho. Você quer ouro? Eu não tenho. Mas eu não vou deixar você de mão vazia, não. Eu vou te dar para você alguma coisa.
Entendeu, pastor? Mas a pessoa acha que só o dinheiro e a prata que é o essencial. E o interessante, meu querido ouvinte, que o pastor trouxe à tona esse assunto que é maravilhoso, assim, minhas mãos, eu sinto a presença de Deus, porque Pedro e João à porta do templo. Naquele tempo não existia sapato importado, não tinha carro importado, também não tinha. Naquele tempo não tinha carruagem, como hoje tem no Central Park em Nova York, não. Pedro e João chegaram à porta do templo a pé, num calor que Deus dava, né, num calor que Deus dá ainda em Israel, é quente. Chegaram na maior simplicidade do mundo. Quantos escribas, fariseus, quantos saduceus, quantos homens de posse de bem entraram no templo e nada aconteceu. Mas aí 2 homens simples, como Jesus, simples. Comum, né? Comum. Então hoje, meu querido, essa multidão que está aí ostentando o cristianismo, quantas vezes você já ouviu mensagens de multidão que não teve uma cura? Quantas vezes você já ouviu mensagem de multidão que não teve um milagre, um prodígio, que você não viu um paralítico sair andando, que você não viu uma pessoa que estava no estágio terminal ser curado? Então eu vejo aqui que Jesus, ele ainda continua trabalhando, você que está me ouvindo, se você se sente ou se sentiu, ou ainda está se sentindo pequeno, Jesus gosta de usar o pequeno. Jesus gosta de usar o simples. Jesus pegou Pedro, João, 2 homens trabalhadores, simples, que não se destacou, pastor Rodney, pelo título apostólico. Acho que o pai nem sabia que eles eram isso que eles eram. Hoje, pessoas que não andaram com Jesus, que não conviveram com Jesus, que não tiveram o privilégio, esse gosto maravilhoso que eu gostaria de ter, para falar, andar, comer, compartilhar com Jesus, estão se rotulando, institulando, eu sou, nada. Então Jesus, meu querido, ele ainda continua, pastor Rodney, trabalhando no simples, creio no pequeno, no humilde. Agora o detalhe aqui, pastor, que eu fico impressionado. Eles chegaram e falaram assim, olha para nós, entendeu? Convicção daquilo que eles eram. Olha para mim aqui, ó. Você está me vendo aqui? Olha aqui para mim, você está me vendo aqui? Entendeu? Eu não tenho o que você quer. Você quer prata, você quer ouro? Eu não tenho isso para você. Entendeu? Mas se você quiser o que eu tenho, eu vou te dar. E eu acredito que o que está faltando hoje, nas lideranças cristãs evangélicas, é esse compartilhado que ele tem. Mas para isso ele precisa ter. Entendeu? E o problema é que a gente percebe que nem todo mundo que diz ser é. Entendeu? Gera expectativa em pessoas e as pessoas às vezes procuram e saem de lá decepcionadas, frustradas. Eu atendo sempre pessoas, o meu dia a dia é fazer esse tipo de trabalho. O pastor Rodrigo também é aqui. E a gente atende pessoas que, infelizmente, chegam pra gente pontuando algumas situações que a gente fica preocupado. Entendeu? Olha pra mim aqui, ó. Olha pra nós. Nós não temos isso que você quer, não. Mas eu tenho uma coisa aqui que se você quiser eu vou te dar. Entendeu? E mostrou pra ele que ele tinha algo maior do que a prata, do que o ouro. Entendeu? Quando eu preocupo com prata e ouro, eu estou preocupando com a terra. Tem muita gente querendo juntar tesouro na terra. E a Bíblia diz que eu não devo juntar tesouro na terra. Porque se eu for juntar tesouro na terra, quer dizer que eu estou gostando da terra. E o melhor de Deus não é na terra, pastor Rodrigo. O melhor de Deus é no céu, pastor. É no céu. É o céu que é o nosso alvo, o céu que é o seu alvo, o meu alvo, é por isso que nós estamos aqui compartilhando com você. Não ajunteis tesouro na terra, porque aqui a ferrugem destrói, o ladrão rouba, o ladrão mina, gente mata por causa do dinheiro, briga por causa do dinheiro, perde casamento, perde o respeito do pai, mata o pai, assassina o pai. A gente vê isso em reportagem direto por causa desse tal dinheiro, entendeu? E o dinheiro, não é que o dinheiro é a raiz de todos os males. O que é a raiz dos males não é o dinheiro, é o amor exagerado no dinheiro. Entendeu? Mas aquela expectativa do moço se frustrou. Porque quando ele fixou os olhos em Pedro e João, aí veio a liberação da palavra profética. Que é essa palavra poderosa que Deus colocou na pessoa. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda, em nome de Jesus. Essa ministração que nós estamos precisando hoje. O povo quer ver sinais, pastor. Chega do evangelho oba-oba, pastor. Bonito, meu querido ouvinte. Lindo aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus. Hoje, muitos líderes não têm para dar. Muitos líderes hoje falam, olha para mim.
mas não tem para dar aquilo que João e Pedro falou, olha para mim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E muitas pessoas hoje não têm nada para dar e querem dar. É que é o problema. É que é o problema. Querem dar aquilo que não tem. Então, meu querido, não seja você um ouvinte ou participante ou até mesmo uma pessoa que compactua com esse tipo de situação. Vá ao encontro do verdadeiro Jesus. O Jesus que ainda continua operando, curando, libertando e usando ainda os humildes. E aí ele continuou fazendo. Assim que o paralítico olhou para eles e ele liberou essa palavra, aí a mão estendeu, né? Nós temos hoje carência de mãos estendidas. Nós temos hoje carência de pessoas que nos estendam a mão, que nos abraçam na hora que nós precisamos, que nos dão atenção na hora que nós precisamos. Nós temos igrejas que têm membros que nunca tiveram acesso ao pastor dele. Ele é ovelha, mas quem é o pastor dele? Ele precisa de um carinho, precisa de um calor humano, de um afago do pastor, e ele não tem essa mão do pastor estendida para ele quando ele precisa. Então isso está trazendo um problema hoje, né, no meio cristão. Mas eles pegaram o paralítico pela mão, levantaram ele do chão, e o texto sagrado diz que os seus joelhos se firmaram, os seus pés se firmaram, e aquele homem que não poderia nem erguer do lugar, o texto fala que ele começou a pular aqui, ó. Certo. E tomando pela mão, como é que diz aí, pastor? E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artérios, seus tornozelos, né, se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando o nome de Deus. Então tem muita gente precisando saltar, tem muita gente precisando levantar. Talvez ele não está paralítico fisicamente com os membros atrofiados, como esse paralítico que se encontrava. Mas ele está espiritualmente atrofiado. Ele está com seus braços, pernas e mãos atrofiados. É preciso de liderança, de pessoas que têm essa visão de João e de Pedro, que ministrem essa palavra, para que esses se levantem na beira do caminho e possam saltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Um abraço para você. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por nos assistir. pr.rodney74@yahoo.com.br. Deixe aí o seu comentário, a sua sugestão. Deixe aí a sua sugestão para a próxima visualização, para a gente poder estar no assunto que você gostaria que compartilhássemos aqui. E divulgue esse link aí aos seus amigos e companheiros. Pastor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe. As portas estão abertas aí no canal para você. Sempre que você passar por aqui, não deixe de dar um alô, tomar um café conosco. Hoje estou tomando refrigerante, né? Graças a Deus, é a bondade de Deus que é grande. Deus abençoe sua vida, pastor. Obrigado, viu? Amém, pastor Rodney. Muito obrigado pelo carinho, né, que o senhor está me cedendo, né, para estar compartilhando com os ouvintes essa linda, essa maravilhosa palavra, esse verdadeiro pão dos céus. A todos aí, até mais, até a próxima, e que Jesus assim continue te abençoando. Amém, pastor. Muito obrigado. Fique com Deus. Teve que pausar, né? Segura aí, vou dar uns goles. Quer terminar não aqui?